Ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti clamo de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a Tua face, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Cântico, oração, é o Salmo 88, primeiro e segundo versos. Queremos falar um pouquinho nesta manhã sobre o valor, a importância da oração. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe. Bem, Jesus, ele passava noites em oração. E nós devemos também orar, buscar a Deus, estar em constante oração. Em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bem, e agradecido a Deus e ao irmão do estado de São Paulo, nos enviou alguma coisa sobre oração. Eu resolvi compartilhar com os irmãos. Lá de Pirassununga. E então nós vamos falar um pouquinho sobre esta oração. Coisa maravilhosa, privilégio que temos para falar com Deus. Vejamos, nossa carne não deseja orar. Nossa natureza humana decaída se inclinará para muitas coisas, menos para a oração. Por isso precisamos ser insistentemente exortados a nos colocar de joelhos. Vejam bem, a nossa carne não deseja orar, pois a nossa natureza humana decaída, ela se inclinará para muitas coisas, menos para a oração. A oração sempre é custosa, Por isso precisamos ser insistentemente exortados a nos colocar de joelhos em oração. Nós devemos buscar realmente vencer esta preguiça da carne e orar ao Senhor. Os irmãos, aí no início, na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, relata isto, que eles perseveravam na oração, eles permaneciam na oração. Então Jesus, quando foi levado aos céus, ele encomendou que os discípulos ficassem em Jerusalém, no cenáculo, orando. E ele foi elevado às alturas. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, se Atos 1, verso 12 a seguir. E à distância do caminho de um sábado, tendo chegado, subir ao cenáculo onde permaneciam. Os presentes eram Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A oração sempre fez parte dos vencedores, né? A oração sempre fez parte das vencedoras. Não devemos descuidar-nos da oração. Ela é um alimento diário. Você pode orar em todos os lugares, em espírito, em súplicas, orando em todos os lugares com oração e súplica. Pois é assim que nós fomos ensinados. E damos graças a Deus por isso. Então, quando estamos aqui em Atos capítulo 2, quando eles receberam, foram convertidos na pregação de Pedro, receberam de bom grado a sua palavra e foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha a igreja primitiva aí, num só dia, hein? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração deve fazer parte da minha vida, da nossa vida. E dos enviados, tem uma frase aqui de Samuel Schaublick, acho que é, dizendo assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. O diabo tem preocupação? Tem. E a sua maior preocupação é afastar você, irmão, você, irmã, da oração. Tirar você, roubar de você o tempo da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Compreendeu tudo isto? Ele tem uma preocupação, e a preocupação dele é nos afastar da oração, da súplica, da intercessão. É afastar os cristãos da oração, porque quanto menos ora, menos força tem. Quanto menos ora, mais disposição tem para orar. Por isso ele, conseguindo esse êxito de nos afastar da oração, então ele está bem contente. Porque ele não teme gritos, ele não teme saltos, ele não teme estudos sistemáticos de escatologia, de isso, daquilo outro. Ele não teme nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Mas ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas ele vai tremer quando nós oramos. Jesus falou a respeito daquele jovem, quando ele desceu do Monte da Transfiguração, e ali seus discípulos não puderam expulsar aquele espírito que o lançava no chão, no fogo, na água. Ele diz: essa casta não se vence a não ser com jejum e oração. Mas, e o nosso tempo da oração? Meu Deus! Agora, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Chegarmos a Ele com inteira certeza, com inteira convicção de que Ele estará ouvindo o nosso clamor, com fé, com confiança,
de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós devemos buscar ao Senhor. E Ele está disposto a nos ouvir. Ele está disposto a ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Então temos um conselho aqui em Romanos capítulo 12. Começa no verso 9 e vamos até o 12. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre as janelas celestial. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Em oração, nós podemos derramar, podemos falar com Ele, e colocar todas as nossas dificuldades com nosso amigos, o melhor de todos. Então vejam, aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. O que eu posso fazer pela obra do Senhor? Deus não me deu um dom para isso ou para aquilo. O maior dom, a oração. Você pode orar. Orai uns pelos outros para que sareis. Supliquemos uns pelos outros. Oremos. Dediquemos tempo à oração. Deus ama. Deus deseja. Deus quer que nós o busquemos em oração. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei, até Deus atender. Orai, orai, até Deus responder. Vamos deixar o diabo preocupado conosco. Vamos buscar o Senhor, vamos orar. Orai uns pelos outros, pois a maior preocupação do diabo, o nosso inimigo, é nos afastar da oração. Ele não vai importar se nós gritemos, se nós cantemos, se dancemos, se pulemos, ou se pulamos, ou se batemos palmas. Não, mas se nós começarmos a orar, ele vai estar preocupado. Se começarmos a orar, este templo treme. Então, vamos orar todo dia. Orar, não vamos perder a oportunidade de falar com Deus. Então, se o tempo durar, nós também poderemos ser desses que deixam a marca profunda na terra, essa terra amaldiçoada pelo pecado. Homens de oração, mulheres de oração. Aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Pai Celestial, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja tirada de nós toda a preguiça, todo o desânimo,
que nós possamos ter prazer na oração, fervor na oração, colocar o nosso coração nisto, Senhor. Que nós possamos orar, interceder com súplica, buscar ao Senhor do profundo dos nossos corações. Eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos, as minhas irmãs, todos em tuas mãos. Que nós possamos ser unidos na oração de uns pelos outros, a favor dos outros. Em nome de Jesus, colocamos enfermos em tua presença para receberem a cura. Abençoe o dia de cada um dos teus filhos, o trabalho, o pão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.